Boa tarde, estou aqui com o professor Luiz André, que atua e leciona na Escola Filomena Quitiba. André, qual a sua concepção de aluno, professor, escola, mundo e sociedade? Eu acho que essa concepção não dá para ser separada, né? Quando eu falo em sociedade, em mundo, eu incorporo escola, professor e aluno, com todas as multifacetados que tem, com todos os problemas, situações, ideias, conceitos. Eu acho que para trabalhar com isso, eu tenho que trabalhar com a pluralidade. Tem que saber ser plural para trabalhar e viver em harmonia. Eu acho que a sociedade, o mundo, escola, educação, que professor, aluno, escola, é educação. Eu não posso separar. Se eu começo a ver a educação separando aluno, professor e escola, eu começo afundando a educação. Por isso que a maioria dos processos hoje, tendências educacionais, que direcionam o processo centro da educação no aluno, centro da educação em professor e centro da educação em escola, elas não funcionam. Então o processo tem que ser como um todo. E mundo e sociedade é qualquer mundo. Então a minha vida, o trabalho do dia a dia é que vai direcionar o mundo a uma sociedade melhor. Eu acho que a escola entra, a educação entra nesse processo. Então é difícil trabalhar com uma concepção. Você tem que trabalhar para um mundo melhor, uma sociedade mais justa. Tem que ser plural, respeitosa, tem que ser participativa, as pessoas têm que ser cidadão, e isso é que faz uma sociedade melhor. Ok. E para você, para que serve a educação? Eu até me atrapalhei em lembrar, acho que aquela frase do Paulo Freire me serve para mim, né? A educação não transforma o mundo. A educação transforma as pessoas transformam o mundo. Eu acho que isso resume bem o que eu penso em educação. E quando a gente não consegue envolver novos cidadãos, a gente não consegue fazer educação. Um cidadão novo, um cidadão participativo, um cidadão respeitoso, um cidadão que saiba o que é viver. Aí a gente vai ter uma verdadeira educação, ela vai ter um sentido enquanto educação. Como podemos pensar a educação em meio à multiplicidade de realidades? É questão da pluralidade. Acho que eu tenho que saber respeitar essa pluralidade e saber trabalhar essa pluralidade. Só que eu não posso cair num erro de achar que tudo é certo. Eu tenho que trabalhar com os alunos conceitos. Não tenho que levar meu conceito de certo. Eu tenho que trabalhar o aluno, o que a gente pode, como agir, como ser melhor, como ser uma pessoa. Você não seria uma pessoa do bem, que entra no bem e mal, fica muito equivocado, mas uma pessoa que respeite as diferenças, uma pessoa que interfira na sociedade. Então, trabalhar, pensar em educação no meio da cidade é trabalhar com a realidade. Não tem que pensar que essa multiplicidade está certa, não tem que pensar que esse liberalismo é o certo. Eu tenho que questionar com o meu aluno essa que ele chama de multiplicidade. Eu tenho que questionar com ele, tenho que saber para que serve. Eu não posso trabalhar, por exemplo, com o Facebook achando que ele em si é o correto. O Facebook dissemina todo tipo de ideia, todo tipo de pensamento. Eu não posso achar que ele por si só é o correto. Eu tenho que trabalhar com ele qual a função que ele tem e para que ele serve. E não tornar pessoas múltiplas se ela não sabe o que fazer com isso. Ter acesso a tudo e não sabe o que fazer com esse acesso. Acho que ele tem que saber diferenciar o que é essa multiplicidade, o que é essas possibilidades, e saber com que ele saiba o que fazer com elas. Eu acho que aí o papel que o professor tem é de questionar isso, respeitando, mas questionar. Não é porque existem muitas coisas que eu vou achar que tudo é certo. Eu tenho que trabalhar esses conceitos com os meus alunos. E essa multiplicidade de realidades, né, de aluno? Você dá aula em várias escolas com realidades diferentes. Você acha que tem que ter uma abordagem diferente? Eu acho que tem que ter uma abordagem diferente. Mas não, como vou dizer, uma abordagem diferente porque cada aluno é um ser diferente. Independente do aspecto social ou financeiro. Cada aluno age de uma maneira diferente. Então tem que saber ter esse canal de comunicação com o aluno. Qual é o canal que ele vai atingir mais ele? De repente eu posso ter um aluno da mesma faixa social, mas que o canal de comunicação é diferente. Eu tenho que saber tentar achar esse que é o papel difícil do professor.
é como achar que uma diversidade tão grande de alunos, uma diversidade tão grande de conhecimentos, de vivências, você conseguir ter esse canal aberto. E é isso que as pessoas, é isso que os teóricos educacionais não entendem, porque eles não vivem a prática, eles teorizam a educação. E quem teoriza a educação não sabe o que é educação. Então a gente tem que entender o seguinte, é esse canal de comunicação com diferentes tipos de alunos que a gente vai saber como vai dar, e isso é muito difícil. Então acho que a gente tem que saber trabalhar, e isso é errando e acertando. Acho que não tem fórmula, e todos aqueles que apresentam fórmulas estão equivocados, né? Que esses canais são difíceis. E algumas vezes você consegue fechar todos os canais, interrompendo o processo educacional. Porque você não tem comunicação com o seu aluno, com o seu estudante. Você acaba interrompendo, e pode ser um problema pessoal, pode ser um problema social, pode ser um problema psíquico, um problema de alunos com infinitas carências que a gente não tem acesso, a gente não sabe. Muitas coisas a gente pensa que o aluno está te entendendo e ele está apenas te aceitando. E acaba você não tendo esse contato, essa comunicação com eles. Não sei se respondi. Ótimo. Qual a sua concepção de trabalho em meio às novas tendências pedagógicas? Eu sou uma pessoa não sou avesso aos teóricos, mas sou avesso dessas tendências que vêm de cima para baixo. Tá? Se você pegar nos últimos anos, a avaliação qualitativa, que foi o milagre da educação, nós vamos trabalhar com letra palito, que é um milagre, nós vamos trabalhar com a letra cursiva, que é um milagre, nós vamos trabalhar com a psicomotricidade na minha educação, que é a sensação, vamos trabalhar com um monte de teorias que vêm de cima para baixo. As pessoas acham que são as grandes coisas que estão acontecendo. Não é. Eu tenho muito receio dessas tendências que vêm, que são extremamente economicistas. Se você pegar as últimas pessoas que trabalham com educação, são psicólogos. E vai me desculpar, o psicólogo trabalha com uma pessoa. O professor trabalha com uma clientela muito maior, tem que ter uma referência muito maior. Eu tenho muito medo dessas tendências, tenho muito receio de pessoas que não estão lidando no dia a dia na escola, estão longe da escola, estão longe, apenas conceituam o quê? Vem a invasão escolar que é grande, mas isso a gente vê. Vem a reprovação que está grande, vem as dificuldades de educação que está grande. Vem muita coisa, mas eles não estão lá no dia a dia, convivendo, sabendo, tentando tirar soluções. Eu acho que a grande reviravolta nas tendências pedagógicas é quando as pessoas que direcionam a educação resolverem pegar o que está acontecendo nas escolas, de bom e de ruim, e tentar criar alguma coisa. Essas tendências pedagógicas que estão dentro de ar-condicionado, para mim trazem todo um mofo acumulado nessas salas. E saem coisas aberrações. A última agora é a proposta dos currículos. Acho que currículo resolve a educação. Resolve o papel. É um monte de escrito de papel que não está no dia a dia. Então acho que nós temos que parar de achar que uma tendência pedagógica resolve a educação. Nós temos que tirar essas pessoas dessas salas de ar-condicionado, começar a colocar no dia a dia, começar a fazer pesquisas no dia a dia e não trabalhar com números e taxas. As pesquisas hoje na educação estão pegando taxas de evasão, taxas querendo bolar 1001 situações onde a realidade da escola não é isso. Então vamos trabalhar com multiplicidade numa escola que não tem uma internet, numa escola onde o local é desagradável, numa escola onde a sala é desagradável e acha que o professor vai ter que ficar na frente plantando bananeira e achando que os alunos vão chamar de palhaço e ninguém vai conseguir agradar ele. Eu acho que nós temos que começar a pensar a educação um pouquinho mais a sério. E realmente eu não vejo hoje nas novas tendências pedagógicas, não vejo nas novas explorações, não vejo nada. Eu vejo uma coisa, eu citei há pouco atrás uma frase que é de Paulo Freire. Eu acho que deturparam Paulo Freire. Mas acho que Paulo Freire é um grande nome, porque ele nunca pediu para copiarem ele. Ele nunca criou o método Paulo Freire, foi criado por ele. Ele criou um método e passou para os outros por uma situação, uma coisa para ser modificada, uma coisa para ser alterada. E as pessoas, infelizmente, deturparam na época, a criação do Bravo e tudo. Mas eu vejo que as pessoas começaram, não é excluir, mas começar a pegar pessoas que queiram trabalhar com a realidade, pessoas que queiram mostrar um projeto diferente de educação. Você acha que o professor poderia participar mais ativamente, talvez, nessas discussões? Ele tá alijado desse processo? Ele está alijado, porque todo projeto, até esse curricular, eles convidam alguns professores, aí ele vai 2, 3 semanas colocar um monte de ideias,
onde o dia a dia não é levado em conta. As pesquisas de educação são o quê? São números. Quando nós tratamos a educação simplesmente como números, nós não resolvemos, porque a educação não é número, não é exato, não é um cálculo exato. Por isso que é tão difícil trabalhar com educação. Você pode tentar baixar várias taxas, começar a calcular um prédio, fazer um cálculo estrutural, aí você trabalha com números. Você sabe como você pode errar para menos e para mais. Na educação não existe essa possibilidade. Porque nós trabalhamos com seres, com pessoas, com seres pensantes. E não com números e não com dados. Por isso que a educação peca. A educação peca porque trabalha com números. Nós temos que trabalhar, deixar de achar que isso, que pesquisa séria é isso, que pesquisa que estão sendo feitas na educação à base de números, as exigências dos cursos de mestrado, doutorado desse país, é pesquisa de qualidade de dados. Que qualidade de dados? Qual pesquisa séria na educação que trabalhou com as dificuldades de aprendizagem? Ou trabalhou apenas com o número de reprovados? É muito fácil. Então faz como alguns estados no nosso país que não tem reprovação. Aí pronto, desenvolveu a educação? Não. Alguns estados maqueiam a situação, não tem reprovação. O problema não está na reprovação e reprovação. O problema se dá como nós vamos envolver os nossos alunos no processo de ensino-aprendizagem. E é isso que ninguém quer discutir. Quer discutir o quê? Números. Aí é fácil. Por isso que eu acho que as ciências pedagógicas pecam. E aí eu acredito quando tiver pessoas que teve no dia a dia. Mas eu acredito muito ainda, apesar de alguns acharem arcaico, eu acredito muito em Paulo Freire. Porque eu acho que ele conseguiu trabalhar no dia a dia. Projetos, propostas dele estavam fundadas na relação com o próprio aluno. Eu acho que a gente tem que deixar de pensar os pensadores franceses, os grandes pensadores psicólogos, e começar a ver quem trabalha realmente. Esses pensadores serem apenas uma luz para nos ajudar, e não o norte do nosso trabalho. Enquanto os pensadores continuarem sendo o nosso norte, nós vamos avançar. Eles não são uma luz, eles são um norte, aí também é um problema. Você pensa ser importante construir ou produzir nos processos educativos? Esse canal de comunicação. Como nós vamos conseguir esse canal de comunicação com os alunos? Como se dá esse processo? Como é que um professor corista entra em várias salas de aula diferentes, com vários turnos diferentes, com várias pessoas diferentes, e consegue manter esse canal aberto? Eu acho fantástico. Você tem a quantidade de professores que têm essa capacidade desse canal, e isso não é estudado. Como é que se consegue ter esse relacionamento? Como é que ele consegue falar e ser recebido pelo aluno esse conhecimento? E como se consegue fazer isso com alunos que não têm interesse na educação? Porque é muito fácil estar numa escola onde os alunos estão interessados em estudar, ou eles pagam pelo ensino, ou eles entendem que a família trabalha porque eles acham que a educação é importante, aí é fácil, porque eles querem. Eu quero saber como é que se consegue manter esse canal de comunicação com esses alunos que não veem interesse na educação. Eles acham chato vir para a escola, eles acham que não vai valer a pena para eles. A família não motiva eles. Eu quero saber como, acho que a grande coisa se construir esse cruzeiro, como vamos lidar com essas situações. Será que esse currículo nosso não está um pouco ultrapassado? Porque você fica estudando rios, né? Montanhas, história antiga, que eu acho assim, tem que talvez trazer isso mais para a realidade, você acha? Eu vou te falar o seguinte, pro dia a dia. Eu vim de uma escola tradicional. Acho que todos nós. Uma escola tradicional. Eu não vi isso como empecilho para mim. Eu não vejo como empecilho. Eu acho que nós temos que ter uma coisa mais criativa, trabalhar. Acho que decorar rios, decorar nomes, decorar tabuada é muito chato. Acho muito chato, muito enjoado. Mas é muito complicado você ir numa padaria, um ex-aluno está lá, você dá um dinheiro, R$5, ele tem que tirar, gastou R$2,70, e ele usa uma calculadora para tirar uma conta, ainda erra, que digita errado. Então, eu vejo que aqui, eu acho que nós temos que saber trabalhar o quê? Eu acho o pensamento. Eu sou a favor que o aluno tem que sair da escola com conteúdo. Não é técnico, não, com conteúdo. Ele tem que ter acesso o estudante tem que ter acesso ao conteúdo para que ele consiga, no futuro, poder gerenciar uma própria vida, ter opções. Quando eu alerjo meu aluno de conteúdo, de conhecimento, ele vai ter dificuldade. Então eu sou um daqueles ainda que eu dito, entre aspas, crítico social de conteúdos. Se eu pudesse me enquadrar numa tendência, seria essa. Eu tenho que ter o conteúdo para mim ter criticidade, né, e até poder alternativa de mudar a situação.
Eu acho que o nosso aluno tem que sair com capacidade de enfrentar e de ter opções. Por isso que eu falo que a minha maior dificuldade hoje é como eu vou conseguir o que eu quero, esse canal de comunicação, para que ele entenda essa. Mas a mente dos jovens de hoje é muito diferente da nossa, porque olha só, eles hoje em dia têm essa calculadora à disposição, a gente não tinha. Entendeu? A diferença é essa. Talvez a gente não tem que dar um jeito de atingir o pensamento. Então, ele tem que entender que ele pode usar a calculadora, mas ele tem que saber fazer. Entendeu? Talvez. Quando você dá um trabalho para um aluno que ele pode usar pesquisa de internet, e ele pesquisa na internet, a internet não é uma faca de dois gumes, é uma faca de vários gumes. O mesmo assunto é lidado com ele de maneira diferente. Aí você pega um trabalho e o aluno justifica, eu fiz assim, mas isso está errado, por causa disso, você explica que está errado, mas estava na internet. Então, aqui, eu acesso a calculadora para mim na internet. Se eu não der a capacidade para ele interpretar aquele conteúdo que está certo ou errado, tá? E para isso ele tem que ter o quê? Conteúdo. Então, acho que a gente tem que saber trabalhar diferente, acho que tem, a gente não pode querer achar que o passado, o jeito que eu aprendi, é o jeito certo, mas estou falando não. Eu acho que o aluno tem que ter acesso ao conteúdo. Ele tem que sair com uma bagagem de conteúdo de uma maneira diferente, concordo, utilizando as tecnologias, eu concordo, mas ele tem que ter uma base de conteúdos para que ele consiga ser alguém na vida com opções. O meu medo é que nós não estamos formando um aluno sem conteúdo. E aí diminui a possibilidade dele de agir no mundo. Aquele só consegue ser conteúdo, aquele que tem uma classe social mais baixa, onde a família fala da educação, onde ele tem um esforço pessoal. Agora, a grande maioria do nosso aluno não tem interesse nisso. Ele quer as facilidades que o mundo moderno dá. E o mundo moderno dá uma facilidade muito grande. Qualquer coisa que você faz é Ctrl+V, Ctrl+C. Você tem tudo na sua mão. E isso é um problema. Vamos citar as doenças, né? Quando você fica doente, alguma coisa, a primeira coisa que você vai, porque você ouve o médico para a internet. Aí você se apavora, porque vê aquele mundo de casa, mas você não sabe como aquilo se dá. O médico sabe, e não é daquele jeito. Então, olha só, que o mundo moderno te dá a capacidade de você ter o mesmo acesso à informação que o médico. Mas você tem conteúdo como o médico tem? Então, olha isso aí. Então, transportando isso para o aluno. Se ele não tiver conteúdo, bagagem suficiente de conhecimento, como é que ele vai gerir aquela quantidade de informações? Eu acho que nós temos um problema muito maior com o problema maior que os conteúdos antes, aquilo que nos passavam era a verdade. Hoje ele consegue bater a verdade na internet, a verdade da comunicação, com a verdade de sala de aula. E aí ele consegue comparar. Ora, a verdade da comunicação é mais importante, é mais atraente, ora a verdade do professor é mais importante. Aí que eu falo, volta de novo ao tempo, qual o canal de comunicação? O que o aluno prefere? O aluno prefere a internet, ele prefere os outros tipos de meios de comunicação. Mas para quê? Será que é trabalhar isso? Você acha que está faltando alguma coisa para formar o professor melhor? Um pouco conhecimento de ação, um pouco conhecimento de como trabalhar. E aí eu defendo, aí eu falo o seguinte, nos cursos de formação de professores tinha que ter muito mínimo. Diferente da escola de primeiro, do ensino fundamental e médio. Eu acho que o nível superior, a educação de ensino superior tem que ter um currículo mínimo. Porque do Rio Grande do Sul ao Amapá, existe uma regra geral de conhecimentos mínimos que o professor tem que ter. Eu acho que essa liberalidade do curso de formação profissionais torna na mão do curso de formação. Se o curso de formação for bom, tem um currículo bom. Se o curso de formação for caça-níquel, ele se torna o quê? Um curso de formação ruim. Então, acho que um currículo mínimo, estruturado, bem feito, talvez trabalhe mais, uma exigência maior para os profissionais. Eu acho que o profissional, lembra aquele conteúdo que eu acho que o aluno tem que ter? Ou formação de professor, a pessoa tem que ter um conteúdo maior. Ele tem que saber tecnicamente, ele tem que saber, quem sai formado na área de ciência tem que ser tecnicamente bom na área de ciência. Quem é física tem que ser tecnicamente bom. Mas só isso não adianta. Ele tem que ter o conhecimento técnico e tem que ser cobrado dele como passar isso. Porque nós temos excelentes profissionais além de conhecimento, excelentes técnicos, sabem tudo na sua área, mas pecam porque não sabem lidar com a mão. Então tem que ter esse balanceamento, tem que ter bagagem de conhecimento grande como trabalhar com a mão. Isso é difícil, mas tem que ter uma quantidade de horas para isso. E não é estágio.
nosso tempo acabando. Os estágios também são complicados. Não adianta jogar a universidade em estágio, onde você não acompanha na escola com esse estágio, onde você joga para preencher formulário. Que tem aparecido de aluno aqui fazer estágio para preencher formulário. E que nem comparecem aos estágios, nem fazem. A prática eu acho fundamental, né? Porque, como você falou, tem que estar no chão, né? Na realidade, na vivência. Mas modificar essa estrutura a maneira. de estágio. E o professor, para ser professor, eu defendo a escola, a universidade pública, tem que ter o tripé, ensino, pesquisa e extensão. Então, para você se formar em informação, você tem que ter feito pesquisa, você tem que ter feito